o canal Facebook. Mais um sábado aqui estamos para darmos glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é muito digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ele, como prova do seu grande amor, também separou um dia para nós podermos o glorificar, para nós podermos honrar e bendizer o seu santo nome, que é o sábado, o dia especial da adoração a Ele. Durante os 6 dias da semana nós adoramos a Ele também, porque Ele é bondoso, Ele ajuda nós em nossas atividades, em todos os pontos da nossa vida, Ele que nos dá força para nós adquirir. E no sábado Ele santificou esse dia para nós dedicarmos completamente ao ministério de adoração, o serviço de louvor. Louvor este que não transcorre só aqui entre os filhos verdadeiros de Deus, aqui nesse mundo que caiu em pecado, mas também nos outros mundos que não caíram em pecado. Que nesse momento as criaturas desses outros mundos estão também felizes a adorar e a bendizer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. De uma maneira tal qual nós não temos nem luz, nós não temos nem ideia de como transcorre de maneira tão especial, nós não temos uma completa compreensão de como é que transcorre de maneira tão gloriosa o culto das criaturas que não caíram em pecado de outros mundos, do lado da Jerusalém Celestial, dos anjos de Deus. Mas aqui na Terra nós temos o privilégio de sermos co-participantes dessa adoração, porque nosso Deus nos remiu, nosso Deus chamou cada um dos seus filhos verdadeiros nesse mundo, mesmo nesse mundo de pecado, de lutas e de prova, para nós também sermos achegados a filhos dele, mesmo que adotivo por causa da entrada do pecado, mesmo porque nós pequemos, nós somos, por meio do sangue de Cristo, adotados a fazermos parte das criaturas, juntamente com as criaturas celestiais, para nós participar da adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nesse santo dia, que Ele separou esse dia, como em algumas lives anteriores eu já falei para vocês, o dia de sábado, deleitoso. Ele fala: se desviares o pé do sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Essa promessa, cavalgar sobre os altos da terra, é a promessa de livramento. Nós sabemos, como o tema que nós vamos estudar hoje, da palavra do nosso Deus, fala da terra desolada. Então, mesmo no momento em que a terra estará em terrível convulsão e desolação, porque nós estamos chegando no fim do tempo do fim, chegamos já no fim do tempo do fim. Aí o Senhor promete que aqueles que se deveras temer a Ele, deveras ouvir atentamente a sua voz, guardar a sua lei, que estará sendo de maneira terrivelmente anulada na terra, mas aqueles que fielmente observarem pelo poder do Espírito de Cristo, então com certeza o Senhor vai honrar, fazendo cavalgar, ou seja, proteger. O que para o ímpio é um fogo devorador, para os que temem a Ele, Ele é um forte pavilhão. E, como de costume, a cada sábado a gente canta um novo louvor ao Senhor, Salmo 40, verso 3, Salmo 33, verso 3, o salmista Davi fala da experiência, da maravilha que o Senhor faz em nossas vidas, fazer brotar um novo louvor, e você também poderá, na sua vida, se você não ir pelo seu coração, mas negar a você mesmo, como fala o Senhor em sua palavra, e negar a vontade da sua carne, que não gosta de louvar o Senhor, mas fazer a vontade do Espírito. Então Deus fará você ser feliz em cantar com a gente um novo louvor a cada semana. E o novo louvor que nós aprendemos esta semana é o 322 destinário, com 610 hinos inário adventista. E a gente, cada sábado, pela graça do Senhor, está procurando cantar um novo louvor para a honra e glória do santo nome do nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vai começar o seu juízo. Apocalipse 14, a partir do verso 6. Agora, em relação a nós vivos. Então, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E louvar, nós estamos invocando a glória do Senhor. Nós estamos cantando
uma vez que o louvor não seja para nós se aparecer, para nós se exaltar, mas sim para enaltecer o nome do nosso Deus, e enaltecer a sua verdade, enaltecer o seu grande amor, o seu grande plano, enaltecer a sua majestade no desejo que Ele tem de nos conciliar com Ele, de nós nos fazermos felizes. Porque a vontade do Senhor sempre esteve voltado no sentido de prover soluções constantes a cada uma das nossas necessidades, meus irmãos. Vamos crer nisso, porque o tempo que resta para nós nos prepararmos para os acontecimentos que estão diante de nós, que são terríveis, os tempos que nos resta para nos preparar é pouquíssimo. E louvar é uma das maneiras de nós meditar na palavra de Deus, uma maneira de nós estarmos temendo ao nosso Deus, principalmente observando os seus sábados, o seu quarto mandamento da sua santa lei, que a ele requer que guarde todos os 10, inclusive também o sábado, para que assim não caiamos na reprovação bíblica, que está lá em Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todo. E a transgressão da lei é o que consiste o terrível pecado que assolou a humanidade. Foi por isso que se fez necessário que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viesse a esse mundo para morrer, para poder fazer expiação da terrível transgressão da lei de Deus, fazer expiação dos nossos pecados, fazer nós voltar a uma aliança toda especial com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, você pode ir no YouTube, no Serviço do Meu Rei e no 322. Trabalhando por Jesus eu sou feliz e venturoso. Aos seus pés a minha alma satisfiz. Em Jesus eu sou feliz. Ao serviço do meu Rei, meus talentos eu darei. Tenho paz e alegria no serviço do meu Rei. Em Jesus sublime paz eu encontrei. Sou feliz e venturoso. E agora em gratidão sempre estarei no serviço do meu Rei. Ao serviço do meu Rei, meus talentos eu darei. Tenho paz e alegria no serviço do meu Rei. Esse grande amor eu hei de proclamar. Sou feliz e venturoso. Minha vida a Cristo eu quero consagrar e com Ele sempre andar ao serviço do meu Rei. Meus talentos eu darei. Tenho paz e alegria no serviço do meu Rei. Amém, meu querido. Ok, embora sendo de uma maneira simples, de uma maneira humilde, aqui sem um acompanhamento do instrumento musical, mas como a gente falou em algumas lives anteriores, que a gente, mesmo Deus é glorificado pela pequena formiguinha, como Deus é glorificado pela grande baleia. Então, mesmo aqui sendo um louvor simples, em forma de capela, mas cantemos e glorifiquemos e cantemos de verdades que contém nesse louvor sobre a importante obra de nós nos consagrarmos e ao serviço do nosso Deus. E aí, assim fazendo, Ele nos felicita, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele que nos criou sabe que nós louvando a Ele nós seremos felizes, porque nós estamos dentro do objetivo pelo qual Ele nos criou. E jamais devemos questionar a respeito dos planos, dos propósitos que o nosso Deus tem em nossa vida. Ele que nos criou sabe o que mais nos felicita. Por isso que aqui, trabalhando no serviço de Cristo, nós somos felizes e venturosos. Nós sempre temos um desafio, uma aventura, porque nosso Deus está sempre preparando algo mais especial para com cada um de nós.
E é uma aventura. E é algo que o nosso Deus faz nós crescer. Nós ter cada vez mais uma nova experiência de vida, uma nova experiência de... A gente está, nesses dias, desenvolvendo um trabalho no sítio, e aqui numa cidade próxima à cidade que eu resido, que é a cidade de Trindade, e cada sábado que a gente se põe a trabalhar lá, a gente vê o Espírito de Deus usando a gente para ajudar, para trazer alegria. Trindade, sábado passado, a gente estava passando numa rua e a gente viu um mendigo que ele estava deitado debaixo de algumas plantas, de algumas flores. E a gente sentiu o toque de Deus de aproximar daquele mendigo e ali começar a falar de Jesus para ele. Irmão, ele se sentou, ele estava deitado, ele se sentou para escutar. E Deus fez a gente lembrar daquela promessa que está lá em Jeremias, que o Senhor habita no mais alto céu, mas habita com um contrito para vivificar. O Senhor me fez lembrar de falar assim para ele que não importa a circunstância pela qual ele tenha passado em sua vida, não importa qual as lutas que ele tenha enfrentado, que o Senhor poderia lhe trazer conforto acerca de todas essas coisas. Só o Senhor, que diante de toda e qualquer circunstância na vida que nós possamos passar, Ele pode nos consolar e principalmente nos dando a certeza da vida eterna. Como João diz, essas coisas vos escrevo, a fim de saberes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Bom, como a gente disse no início, que a gente ia falar um pouco sobre a terra, a desolação da terra. Sabemos que nessa vida já tivemos temporariamente algumas cenas nesse nosso mundo que constitui-se uma desolação temporária da situação da terra. Mas estas desolações temporárias, elas são uma pequena cena da grande desolação que vai ter lugar quando a terra, quando os juízos se manifestar, quando fechasse a porta da misericórdia, conforme o Apocalipse 2:11. Aqui falo das desolações que pode ser comparado bem por longe à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, e a quantidade de pessoas que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e nas guerras locais que têm acontecido, civis em alguns países. Mas a desolação que a Terra vai passar quando a humanidade, como na época antediluviana, quando a humanidade se uniu aos anjos maus, numa rebelião aberta contra o seu Criador. Então agora, nos últimos dias vai acontecer a mesma coisa, porque Cristo disse que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será nos dias anteriores à sua volta. Como comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e se uniram naquela época os antediluvianos em rebelião, se uniram aos demônios em rebelião contra o Criador, da mesma forma vai suceder nesses nossos dias. A iniquidade ela vai tomar um volume de maneira tão intensa, de maneira tão assustadora, que vai atingir o limite da paciência divina, vai atingir o limite da iniquidade dos moradores da terra. Então o Senhor vai fazer cumprir o que está aqui escrito em Apocalipse, capítulo 18, a partir do versos do 5 até o 10, e Apocalipse 18, 3 e 15 e 16. Eu vou ler para vocês. E os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto em tormento e pranto. Porque diz em seu coração, no caso a Babilônia diz em seu coração, estou assentado como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão suas pragas. Aqui está falando das 7 pragas do Apocalipse 16, que vai vir sobre Babilônia, o sistema papal moderno, porque aqui não está se referindo à Babilônia de Nimrod, de Nabucodonosor, que caiu em 606 a.C. Mas aqui está se referindo à Babilônia mista, a Babilônia espiritual, que é o sistema papal, e todas as religiões que se unirem com esse sistema. Que diz que não, ele diz aqui que não vai ficar viúva, não vai ser sentado, não vai vir o pranto, mas num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor
Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, sobre ela plantearão, dizendo, ai, ai daquela grande cidade, porque daquela grande cidade, aquela forte cidade, porque numa hora veio, ai, porque numa hora veio o seu juízo. Aqui interessante, no começo fala um dia e no outro ponto fala uma hora. É porque aqui não é um dia literal e nem uma hora literal. Aqui está dando ênfase à glória, à maneira gloriosa como o Senhor vai executar juízo contra a Babilônia. Os mercadores da terra que se enriqueceram com a abundância de suas delícias estarão de longe pelo temor do seu tormento e chorarão, e lamentando e dizendo, ai, ai daquela grande cidade que estava vestido de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornado com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Tais são os juízos que caem sobre Babilônia no dia da ira de Deus. Ela encheu a medida de sua iniquidade e veio o tempo. Está madura para a destruição. Ela, a Babilônia, no caso aqui, representando o sistema papal, juntamente com todas as religiões. Por isso que Deus diz, sai dela, povo meu. Apocalipse 18, verso 4. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro do seu povo, porque, irmão, é no final das 7 pragas que a voz de Deus vai livrar o povo dele que estará preso nas prisões porque foram leais à sua santa lei. Uns estarão escondidos nas cavernas por conta de estarem fugindo da perseguição na cidade. Então aqui diz, quando a voz de Deus, aqui eu até decorei esse verso que é muito forte, quando a voz de Deus, irmão, põe fim ao cativeiro do seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Irmão, é forte. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro, à escravidão do seu povo aqui na terra, que estarão sendo escravizados por causa da fidelidade ao Senhor, no tocante à guarda dos seus mandamentos. Quando Deus põe fim ao cativeiro do seu povo, na vida daqueles que não se arrependeram, haverá um terrível despertar, reconhecendo que tudo perderam no grande conflito da vida. Enquanto perdurou o tempo de graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculparam suas condutas de pecado. Então, porque antes das pragas, é o momento que nós estamos vivendo agora, nós não estamos vivendo um tempo de graça. Mas muitos há que não estão aproveitando a graça que Deus está dando para expiar as suas transgressões, para passarem a viver pelo poder do Espírito de Cristo, uma vida de conformidade com a santa lei de Deus. Muitos não estão aproveitando esse tempo de graça, mas estão cegos pelos enganos do inimigo, de Satanás, e desculpam sua conduta de pecado. Estão cometendo graves pecados contra a lei de Deus, muitos enganos contra a lei de Deus, até dizer que a lei de Deus foi abolida. Mas mesmo assim estão cegos pensando que estão certos, e estão ao mesmo tempo perseguindo o povo de Deus, vão perseguir de maneira mais intensa. Quem vai ser descelado o 5º selo, que é o selo dos mártires, vão perseguir até chegar a ponto de morte. E vão pensar estar fazendo a vontade de Deus, estão cegos pelos enganos do inimigo. Os ricos que se orgulhavam em sua superioridade sobre aqueles que eram menos favorecidos, mas obtiveram suas riquezas violando a lei de Deus. Muitos ricos que se orgulham da sua superioridade em relação àqueles que são menos favorecidos, mas obtiveram suas riquezas violando a lei de Deus. Como diz São Tiago, o salário dos trabalhadores que ceifaram no campo deles, no campo hoje, no caso, o campo de firmas, por eles foram detidos com fraude, não pagam o salário justo, como convém. Negligenciam alimentar o faminto, vestir o nu, tratar com justiça e amar a misericórdia. Procuram exaltar-se e obter homenagem do seu semelhante, no caso os ricos. Agora estão despojados de tudo, isso é, agora das pragas, estarão despojados de tudo o que os fazia grande. Que as pragas, irmão, vai vir como... Tiago disse que é como uma ferrugem e uma traça sobre essas riquezas mal adquiridas, dessas pessoas que fizeram da riqueza o seu ídolo.
Agora estão despojados de tudo o que os fazia grande e encontram-se desamparados e indefesos. Olham com terror para a destruição dos ídolos que colocaram acima do seu Criador, que antepuseram acima do seu Criador. Venderam a alma em troca de riquezas e gozos terrenos e não deram a alma em troca das riquezas e gozos. Quer dizer, venderam a sua alma em troca de riquezas e gozos terrestres e não procuraram enriquecer para com Deus. O resultado é que sua vida foi um fracasso. Seus prazeres, gozos se transformaram em amargura. Seus tesouros em corrupção. Como traça e ouro. Traça sobre traça sobre a roupa e ferrugem sobre o ferro, né? Aqui o símbolo. Os ganhos de uma vida inteira foram em um momento varridos. Os ricos lastimavam a destruição de suas soberbas casas, a dispensação de seu ouro e prata. Mas suas lamentações silenciam pelo temor de que eles próprios devam perecer juntamente com seus ídolos. Quer dizer, eles, ao mesmo tempo que eles se lastimam a perca de suas casas, mas essa lastimação silencia com o terrível pensamento de que eles próprios irão perecer juntamente com as casas, como foi os antediluvianos. Os antediluvianos, irmão, eles matavam os seus irmãos para tomarem as casas e estarem com várias famílias. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa de sua pecaminosa negligência para com Deus e seu semelhante, mas porque Deus venceu. Terrível, irmão. Quando for na hora das 7 pragas, os ímpios estarão cheios de pesar. E nas pragas eles vão morder a língua e vai aprudecer a língua deles e os olhos na órbita. Lamentam que o resultado seja o que é, mas não se arrependem de sua impiedade. Se pudessem, não deixaria de experimentar todo e qualquer meio para vencer. O mundo vê aqueles dos quais zombaram. O mundo vê aquele dos quais zombaram, como zombaram de Noé. O mundo vê aquele dos quais zombaram e escarneceram, e que desejaram destruir, passarem ilesos através das pestilências, tempestades e terremotos. Irmão, é forte isso aqui, ó. O mundo vê aquele dos quais zombaram e escarneceram. Isso aqui, irmão, para aqueles que entraram agora, é o contexto da situação de Apocalipse 18, quando a terra for desolada, que o Senhor estiver julgando a grande Babilônia. E a terra vai estar um caos. Quando Jesus lançar um incensário, vai ser o caos sobre a terra. Então, o mundo vê aquelas pessoas dos quais zombaram e escarneceram, e que desejaram exterminar, passarem ilesos através da pestilência e tempestades e terremotos. Agradeço ao Lucas, que assistiu sábado passado e agora está aqui de novo. Lucas, seja bem-vindo. Lucas de Jesus, que está assistindo. Também a irmã Cláudia também, que está assistindo também. Que Deus continue iluminando o entendimento de vocês. Aquele que é para os transgressores de sua lei um fogo devorador, agora no último dia, é para o seu povo um seguro pavilhão. O ministro que sacrifica a verdade a fim de alcançar o favor dos homens, irmão, os pastores, viu? O ministro que sacrifica a verdade a fim de alcançar o favor dos homens, percebe agora o caráter e influência de seus ensinos. Percebe agora, eles agora vão, na hora das 7 pragas, eles vão perceber o terrível resultado que deu eles terem ensinado que a lei de Deus foi abolida, terem ensinado doutrinas de demônio. Por isso que lá no capítulo 18, a partir do verso 1, diz lá, caiu a grande Babilônia, virou morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. Então os ministros vão perceber o terrível resultado que deu eles ensinarem contrário à vontade de Deus. Mas a profecia diz que eles vão sofrer 10 vezes mais o efeito das pragas do que as pessoas que eles enganaram. É evidente que os olhos oniscientes, irmão, é evidente que os olhos oniscientes o estiveram acompanhando. Deus estava olhando eles quando eles pregavam errado aqui, ó. É evidente que os olhos oniscientes estiveram acompanhando enquanto se achavam ao púlpito. Tá vendo? Enquanto eles estavam pregando. Por isso que Isaías 28 diz, bêbados, chamam os pastores de Efraim bêbados, estão vomitando nos púlpitos. Aqui, ó, eles usaram o púlpito
para pregar a heresia. Enquanto andava pelas ruas, enquanto se confundia com os homens, quer dizer, se confundia, estava no meio dos homens como se fosse hipócrita, como se fossem pessoas bondosas que estavam querendo a salvação dos homens. Os homens tiveram eles como pessoas que estavam desejando o bem deles, mas no final vão ver que esses homens estavam sendo usados pelo demônio para levá-los à destruição. E por isso que eles eram confundidos com pessoas boas na cena da vida. Toda emoção da alma, toda linha escrita, cada palavra pronunciada, todo ato que levaram os homens a descansar, também, todo ato que levaram os homens a descansar num refúgio de falsidade, ou seja, em refúgio de ensino errado, irmão. Não precisa guardar a lei mais não. Guardar a lei é escravidão. Guardar a lei, sendo que a Bíblia chama a lei, Santiago chama a lei de a lei da liberdade. Não é de escravidão. Porque quem é que é escravo? O que mata ou o que não mata? Quem é que é escravo? O que rouba ou o que não rouba? Quem é que é escravo? O que vive traindo sua mulher ou o que não trai? Quem é que é escravo? O que honra o seu pai ou o que desonra? Quem é que é escravo? Então eles passam, assim como Satanás ensinou que aos anjos lá no céu que a lei de Deus escravizava os anjos e levou a terça parte dos anjos a rebelião contra o seu Criador e por isso eles foram expulsos do céu. Então aqui na terra também esses homens passam a mensagem, esses falsos profetas, que a obedecer à lei de Deus, que eles até ensinou que os que obedecem à lei de Deus estão debaixo da escravidão, mas Paulo fala bem claramente que os que guardam a lei de Deus estão sobre a liberdade, que é os que transgridem, que estão debaixo da vara da escravidão. Estão presos nas cadeias, né? Então, levar as pessoas a descansar num refúgio de falsidade. Estiveram a espalhar sementes. E agora, nas infelizes e perdidas almas, que somos nós, alma, irmão, aqui mais uma vez, porque às vezes algumas pessoas veem a alma como se fossem pessoas que já morreram. A alma vivente, a Bíblia diz que somos nós, irmão. Cada um de nós somos uma alma diante de Deus. Então essas infelizes e perdidas almas, em redor deles, contemplam a colheita deles terem enganado essas almas. Diz o Senhor, curam a ferida da filha do meu povo levianamente. Esses falsos pastores. Irmão, e aqui, eu falei uma vez para uma pessoa que frequenta a igreja da qual eu saí, porque percebi que também virou Babilônia, eu falei, quer dizer que os profetas Ageu falou só para as outras nações. O profeta Miqueias falou só para as outras nações. Jeremias falou só para as outras nações, não para Israel. Então a irmã Ellen White falou só para as outras igrejas e não para a igreja adventista? Não, ela escreveu também para a igreja adventista do sétimo dia, inspirada pelo Senhor. E escreveu que o verdadeiro adventista vai ser o remanescente, mas que os falsos pastores vão receber o juízo divino. Diz o Senhor, curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Inclusive agora, nos últimos dias, o grito de homens, de cães que não querem ladrar, que a Bíblia também chama os pastores cão que não querem latir ou ladrar. Eles quando mão santa não mais conduzir arco, ou seja, quando Jesus, no contexto dessa experiência aqui agora, quando ele estiver em julgamento, quando não tiver mais graça, esses cães que não ladram, eles vão ser os primeiros que sofrerão o golpe da ira de Deus. Eles dizem paz, paz e segurança, mas Paulo diz, quando andaram dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição, como vem a dor do parto, aquelas que estão grávidas. Entristecer o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido. Como, irmão? Que entristece o coração do justo? Porque muitos dos justos têm parentes que estão sendo enganados e Ezequiel capítulo 9, a partir do verso 1 até o 6, diz que eles suspiram e gemem por causa das abominações que os seus parentes estão a cometer. E instam com eles a que saiam, muitos dos parentes não vão sair. Porque Jesus diz que assim como foi no dia de Sodoma e de Gomorra, que os candidatos a ser genro de Ló foram avisados que a cidade ia ser destruída, eles não acreditaram. Alguns filhos de Ló também não acreditaram e pereceram na destruição de Sodoma e Gomorra. Então a gente está dando um aviso de Deus para saírem dos ensinos errados das Babilônias, das igrejas protestantes apostatadas e da grande Babilônia, o sistema papal, para saírem advertindo as pessoas, e então muitos não vão sair e vão perecer, porque vão ser cúmplices. Que a ordem de Apocalipse 18,
4 é saia dela, povo meu. Então eles dizem paz, paz e segurança, porque não haverá um milênio de paz e segurança, mas um milênio em que a terra vai ficar assolada e vazia. Por isso que, ao procurarmos darmos essa advertência aos nossos parentes, nós somos entristecidos sem que o Senhor entristeça, porque muitos dos nossos parentes estão presos dos ensinamentos errados. Por isso que diz aqui, ó, diz o Senhor, curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Entristecer o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, diz o Senhor. Esforçaste as mãos dos ímpios, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Jeremias capítulo 8, versículo 11, Ezequiel capítulo 13, 22. Ensinam errado, aí como é que o ímpio vai se converter? Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. Eis que visitarei sobre vós a maldade de vossas ações. Uivai, pastores, e clamai, e rebolai na cinza, príncipe do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para seres mortos, e não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Jeremias 23, 1 e 2, 25, 34 e 35. Ministros e povo, veem que não mantiveram a devida relação para com Deus. Viu, irmão? Ministro e povo, veem que não mantiveram a devida relação para com Deus. Veem que se rebelaram contra o autor de toda lei reta e justa. A rejeição dos preceitos divinos deu origem a milhares de fontes para os males, discórdia, ódio, iniquidade, até que a terra se tornou um vasto campo de contenda, uma sentina de corrupção, irmão. Tá vendo? Ao eles ensinarem que a lei de Deus foi abolida, abriu comporta, irmão, para que a rejeição dos preceitos divinos deu origem ao quê? A milhares de fontes de males, discórdia, ódio, iniquidade, até que a terra se tornou um vasto campo de contenda, uma sentina de corrupção. Este é o quadro que ora se apresenta aos que rejeitam a verdade e preferem acalentar o erro. Tá vendo, irmão? Está dizendo que é o quadro de todos que rejeitam a verdade e preferem aceitar o erro. Nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente e desleal experimenta por aquilo que para sempre perdeu. A vida eterna. Irmão, vamos ler de novo. Ó. Nenhuma linguagem, nem que nós se esforce o máximo, nenhuma linguagem pode exprimir o anelo que o desobediente e desleal experimenta por aquilo que para sempre perdeu, a vida eterna. Isto será a sensação que vai as pessoas sentirem após fechar-se a porta da graça, como fechou a porta da arca, vai fechar a porta da misericórdia, em que Jesus não mais media, na hora em que a terra estiver nessa situação de caos, que o Senhor estará julgando, estará aplicando a sentença sobre aqueles que rejeitaram a sua santa lei. Homens que o mundo adorou pelos talentos e eloquência, vê agora estas coisas sobre a verdadeira luz. Olha, tá vendo? Homens que o mundo adorou, colocou como se fosse Deus, pelos talentos e eloquência, veio agora essas coisas sobre a verdadeira luz. Compenetram-se de que perderam pela transição e cai aos pés daqueles cuja fidelidade zombaram com menosprezo, confessando que Deus os amou. Ou seja, irmão, explicando aqui para você, muitos na hora das pragas, irmão, vão se ajoelhar diante daqueles que foram fiéis a Deus e que não estarão sofrendo as pragas. Vão se ajoelhar rogando, dizendo que vão se ajoelhar diante dos fiéis, dizendo que Deus os amou, que Deus está protegendo, porque eles vão estar sendo protegidos, assim como o povo israelita, nas 10 pragas do Egito, os que obedeceram ao Senhor, pintando as ombreiras da porta com sangue do cordeiro, receberam proteção e não foram atingidos pelas 10 pragas do Egito. Então, nas 7 pragas que estará transcorrendo agora na terra nos últimos dias, os filhos de Deus que foram fiéis serão protegidos. E aqueles que estarão sofrendo as pragas vão chegar
aos que estarão sendo protegidos das pragas, porque lá em Salmo 91, vai se cumprir o Salmo 91, 1000 caiu ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos, irmão. Praga nenhuma chegará à tenda daqueles que foram leais aos mandamentos de Deus, aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem nas igrejas e no mundo. Suspira e geme porque conhece que precisam temer ao Senhor. Conhece que precisamos guardar a sua santa lei, para nós estarmos em devida relação com o nosso Deus. Conhece que precisamos estar, irmão, estabelecendo uma aliança. O que é uma aliança com o nosso Deus? É que todos que verdadeiramente, como eu falei no tema anterior, do juiz, todos que verdadeiramente hajam arrependido dos seus pecados e que pela fé hajam clamado em oração que Cristo os perdoe, terão perdão colocado ao lado dos seus nomes no livro do céu. Não só o perdão colocado ao lado dos seus nomes, mas também serão havidos por digno da vida eterna e Deus os considerará como uma pessoa que nunca pecou, irmão. Olha a graça que Deus vai dispensar. Por isso, irmão, que o tempo que nos resta é pouquíssimo. Já vai começar o julgamento dos vivos, irmão. Já está em andamento. Já foi dado fôlego à imagem da besta. No dia 2 de junho de 2020. E vai ser colocado o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. Vai vir como lei da liberdade religiosa. Que aparentemente estará aparentando que estará concordando com todas as religiões guardar os seus dias, os muçulmanos na sexta-feira, os adventistas no sábado, mas vermelho só será o primeiro dia da semana, o domingo. E aí os que não aceitarem uma aliança com Deus vão ser selados pelo selo da besta. E aí a nossa escolha é agora. É séria, devemos ser rápido. E o tempo que resta de graça para nós é pouquíssimo. O povo vê, aqui não, homens que o mundo, já li essa passagem, né? Contemplam, essa parte também que as pessoas se ajoelhando diante daqueles que estarão sendo protegidos pelo Senhor nas 7 pragas. O povo vê que foi iludido pelos falsos profetas. O mundo acusa um acusa o outro. Ou seja, irmão, eles vão exprobar uns aos outros, vão dizer que, olha, eu estou sofrendo essas pragas por causa de você. Um acusa ao outro de ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Está vendo? O povo vê que foi iludido, foi enganado pelos falsos profetas. O povo acusa um ao outro de ter levado à destruição. Quer dizer, pai acusa aos filhos, irmão ao irmão, mãe a filho, filho a mãe, um acusando um ao outro. Todos, porém, se unem, mesmo estando em contenda um acusando ao outro, mas todos se unem, porém, para quê? Para acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Por isso que a profecia diz que eles vão sofrer 10 vezes mais as pragas. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levando os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. Eles vão, pelo poder de Deus, eles vão confessar ao mundo, quando vêm nas pragas, eles vão confessar suas obras de engano. Realmente nós erremos. Multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam. E vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam, pronunciam as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de elogio, lauréis, levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus, aqui espada, irmão, no caso, símbolo de metralhadora, símbolo de canhão, símbolo de F-16, símbolo de navios, irmãos, que serão como nada perante aqueles, principalmente os 144 mil, serão como nada, porque os 144 mil estarão no mesmo poder de Elias, que quando aqueles homens foram capturar Elias, foi primeiro uma companhia de 50 soldados, saiu o fogo de Elias. Então, quem tentarem impedir a obra dos 144 mil, nem navio, nada, nem... Assim como Eliseu ficou destemido, há um exército dos assírios com milhares de soldados que vieram para capturar Eliseu. Geazi, que não tinha fé, disse, Senhor, estamos perdidos. Aí os assírios vinham como gafanhoto
para vir capturar Eliseu, e Eliseu, o grande profeta do Senhor, careca como eu, assim, quem diria que nesse último dia agora eu recebo o poder de Eliseu, careca como eu, Eliseu ficou calmo, sereno, tranquilo, sem nenhum temor, sem nenhum medo, e quando o exército da Síria se aproximou de Eliseu, Eliseu, ó Senhor, cegai as forças da Síria. E no mesmo instante, todos eles ficaram que nem cupim, tudo cego. Então, irmão, agora no último dia, eles vão vir contra vão, é claro, Deus vai permitir alguns mártires, mas para que o sangue de mártir, eu aqui falo mártir, eu tenho que explicar, porque para os que estão me assistindo, às vezes não sabem o que significa mártir. Mártir são pessoas que, por causa da sua fé, como Paulo foi cortado a cabeça, como Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, pessoas que, por causa da sua fé, morrerão. Embora acusados das mais vis acusações, como os cristãos na Idade Média, os fiéis filhos de Deus, que o papado matou quase 100 milhões de cristãos na Idade Média, sobre eles vinham acusações de serem hereges. Agora eles estão mudando um pouco, não é mais herege não, para não fazer o mundo conhecer que eles estão com o mesmo espírito como na Idade Média, matando as pessoas. Aí estão mudando agora é fundamentalista. Mas só que a acusação de fundamentalista é pior do que herege, irmão. Porque o fundamentalista é aqueles fanáticos que colocam bomba no seu corpo e chega diante de uma multidão e aquelas bombas se explodem e ele morre junto. A acusação, assim como Jesus foi acusado das mais vis acusações, esse eu falei na live passada, porque a morte de cruz era imposta ao pior do criminoso, irmão, na época do Império Romano, na época que Jesus veio ao mundo. Então, Cristo disse que nós não somos maior do que ele, assim como acusou, como disseram que ele tinha demônio e acusaram ele como o pior do criminoso. Então os filhos de Deus, temente a Deus, que estiverem a guardar a sua santa lei e a dar a advertência ao mundo para saírem do domínio desses falsos pastores, e muitos irmãos, em nome de Jesus já está profetizado, muitos sairão, atenderão a poderosa advertência do poderoso anjo do Apocalipse 18, saia dela, povo meu. Não é Deus pedindo para... Entendamos, não é Deus pedindo para nós sair separados das nossas esposas, não é Deus pedindo para você sair de perto de suas filhas, saia dela, não. Saia dela, sair das igrejas dirigidas por esses falsos pastores, aqui como diz assim, ó, que foram admirados. Mas agora eles... Aqui diz assim, ó, admirado. E eles agora, as pessoas que foram enganadas, levam a eles as mais terríveis acusações. E as mãos que o coroavam de elogio, atar-se-ão para destruí-los. As espadas, no caso, no simbolismo das armas, né? Das metralhadoras, simbolismo dos aviões. E as espadas que deveriam matar o povo de Deus, agora são empregadas para exterminar os seus inimigos. Por toda parte, a contenda e morticínimo. Que as trevas vão estar... Porque aí nesse momento já terá sido lançada as trombetas e as trevas estará tomando conta da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada. Jeremias 25, 31. É forte, irmão. Jeremias 25, 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Ou seja, grande conflito, grande guerra. Irmão. Vou traduzir aqui para vocês, grande guerra. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Assim como eu falei para vocês, né, que os ímpios se uniram no dilúvio contra Deus, na rebelião. Irmão, os antediluvianos extremaram em sua iniquidade. E agora os moradores da terra, os líderes estão extremando. Essa pandemia foi colocada pelos os agentes de Satanás, aqueles que são os braços direitos de Satanás nesse mundo. Então estão extremando. Os antediluvianos praticavam sacrifícios humanos. E hoje também acontece, essas crianças que desaparecem, ninguém sabe para onde vai, irmão, são crianças que são pegas para o sacrifício. Então é uma união com os demônios. Então assim, aí agora o Criador agora vê que eles estão unidos com o demônio, então entra em juízo contra eles. Agora todos fizeram a sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás. E a sua luta contra Deus chegará ao tempo para
Porque Deus reivindica a autoridade de sua lei que fora pisada, calcucada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações, e os ímpios entregará a espada. O sinal do livramento foi posto sobre aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Está vendo, irmão? O sinal, quer dizer, o sinal de Deus. Assim como foi posto o sinal lá de pintar a ombreira das portas lá no Egito, assim o sinal é, quer dizer, o selo do Deus vivo, ou seja, o sábado que foi contrariado, que foi contravertido com a imposição dominical. O mundo inteiro uniu-se a ser contra o sinal de Deus, e contra a lei de Deus. Então os que forem leais e fiéis, Deus vai assinalar, vai selar. Então o sinal foram postos sobre aqueles que suspiram e gemem. Suspiram e gemem por quê? Porque os que serão assinalados, irmão, vão estar gemendo pelos seus parentes, vão estar chorando em angústia, derramando lágrimas. Agora, depois que na hora das pragas, aí nós não vamos chorar mais não, por conta de que não terá mais jeito. Na hora das pragas não haverá mediador e nem intercessor. O intercessor, irmão, tem agora. Tem também a Yasmin, a minha priminha que está assistindo também, eu não falei o nome dela, e entrou também para assistir também o José. Deus te abençoe, meu irmão. E o Lovete também, é um nome estrangeiro. Com certeza você em seu país, né, meu amigo, tem a tecnologia para traduzir. Que Deus o abençoe, que você traduza e que você entenda o que nós estamos lendo aqui, a mensagem do último dia. O sinal do livramento foi posto sobre aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Agora sai o anjo da morte, representado na visão de Ezequiel pelos homens com as armas destruidoras, aos quais é dada a ordem: matai velhos, mancebos e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-lo. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário, diz o profeta. E começando pelos homens mais velhos, que estiveram diante da casa. Ezequiel, irmão, essa passagem está em Ezequiel capítulo 9, versículo de 1 a 6. Aqui é um símbolo do julgamento, que o Senhor Jesus vai descer com 6 anjos de arma destruidora, não no dia da sua volta. Aqui no momento do cumprimento de Apocalipse 18, que o Senhor desce para julgar, e então todos os que verdadeiramente se colocarem fielmente a ele vai ser um poderoso defensor, advogado diante do Pai. Agora, aqueles que se rebelarem e forem rebeldes, serão punidos com o juízo divino. A obra de destruição se inicia entre os que professam ser os guardas espirituais do povo, ou seja, sobre o cavalo branco. O julgamento começa, desculpa, irmão. O julgamento começa sobre o cavalo branco. Depois, o cavalo branco que simboliza o povo professo de Deus. E depois passará para os outros cavalos, o cavalo vermelho, porque o mundo está dividido em 4 grupos, que são o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo e o cavalo preto. Mas em todos esses cavalos, irmão, terão salvo. Lembra que eu falei na live passada que em Daniel capítulo 11, que vai os príncipes de Amon e Moab escaparão do reino do norte, que é a Babilônia moderna, sistema papal, escaparão porque se colocarão varonilmente ao lado do Senhor. Pessoas do cavalo amarelo, vai ter pessoas salvas do cavalo amarelo, vai ter pessoas salvas do cavalo preto, nossos irmãos católicos fiéis, que quando Jesus diz não danifiquei nenhum azeite, nenhum vinho, está falando da salvação dentro do pessoal do cavalo preto, que é os nossos irmãos católicos. E eu acredito, irmão, que até dentro da liderança também haverá, como houve na época de Cristo José de Arimateia e Nicodemos, então não tem esperança, que no último dia vai ter também. O Senhor sairá do seu lugar para castigar o morador da terra, por causa de sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Ou seja, irmão, na volta do Senhor Jesus, aqui já está falando no contexto da volta, não serão sepultados. Em vez de acreditar no que os falsos profetas falam, 1000 anos de paz e segurança nessa terra, não, vai ser 1000 anos em que a terra que o Senhor vai esvaziar a terra. E a terra Satanás ficará preso sob uma cadeia de circunstância, porque Jesus levará os salvos para o céu, os ímpios estarão mortos e a terra, conforme Jeremias 4, 26 a 23, a terra vai estar vazia. E então, Jesus levará os salvos para a Jerusalém Celestial para participarem do juízo confirmativo. Irmão, por causa da iniquidade, o Senhor vai esvaziar a terra.
E esta será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerreiam contra Jerusalém. Jerusalém, no caso aqui, não é a Jerusalém literal, irmão, porque a Jerusalém literal rejeitou Jesus e foi posta como símbolo de todos que rejeitam Jesus na atualidade. Aqui está falando da Jerusalém celestial, porque Paulo disse que nós não somos da Jerusalém terrena, nós somos da Jerusalém celestial. Então, todos que guerreiam contra Jerusalém celestial, porque todos que se unem a Deus, fiel à sua lei, passam a fazer parte da família celestial. Que graça, irmão. Mesmo que seja de forma adotiva pelo sangue de Cristo. De forma adotiva pelo sangue de Cristo. Nós fazemos parte da Jerusalém celestial. Então o Senhor vai entrar em juízo contra aqueles que guerrearam contra a Jerusalém celestial. E qual será o juízo? Aqui, ó. Estando eles de pé, lhes apodrecerão os olhos na sua obra. Porque com os olhos, irmão, foi que eles viram o ensino errado e pregaram. E os olhos apodrecerão e lhe apodrecerá a língua na sua boca, porque a língua é com a língua que as pessoas falam mentiras. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles. Assim como aquela perturbação que houve quando os príncipes de Amon e de Moabe vieram para atacar Jerusalém, na época do rei Josafá. O Senhor causou uma perturbação entre eles, que eles começaram a se matarem uns aos outros. Então haverá no último dia também essa mesma perturbação entre os ímpios que se levantaram contra o povo de Deus, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-ão, mão de cada um contra a outra mão de seu companheiro. Zacarias 14, 12 e 13. Na desvairada contenda de suas próprias violências e paixões, e pelo derramamento terrível da ira de Deus, sem mistura, sucumbe os ímpios habitantes da terra. Sacerdotes, governadores e povos, ricos e pobres, elevados e baixos. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão planteados nem recolhidos. Então, irmão, em vez da doutrina mentirosa de Satanás que haverá 1000 anos de paz, haverá repentina destruição como veador do parto, como diz Paulo. E não serão sepultados os ímpios. Porque como é que o morto vai sepultar morto? Jeremias capítulo 25, 33. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios são eliminados da face da terra, consumidos pelo espírito de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus, e a terra será esvaziada dos seus moradores. Ok, irmão. Para não nos delongarmos aqui a leitura, assim, irmão, será a terra. Mas para aquele que teme ao Senhor, para aquele que se colocar na mão do Senhor, e você não precisa de jurisdição de pastor, porque você já viu aí que os pastores estão a enganar as pessoas. Você precisa confiar no único pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é fiel e verdadeiro. E você se põe em oração a se arrepender dos seus pecados, peça perdão da transgressão da sua lei, que é a única definição bíblica para pecado, e ele colocará o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e você será havido por digno da vida eterna. Creia nisso, meu irmão. Se ajoelhe e entregue a sua vida a Cristo, com arrependimento e fé. E creia que Ele é o seu grande intercessor e seu grande advogado. Creia que Ele colocará o sinal, que é o selo dele, em sua testa, para que você não seja destruído pela a desolação que eu acabei de falar para vocês agora, que vai vir sobre a terra. Que Deus abençoe. Concluindo, obrigado aí a você que assistiu essa live, que Deus continue iluminando a mente do seu entendimento, você, meus amigos e meus irmãos que assistiram. Deus dos anjos na companhia do nosso Deus Todo-Poderoso, e você, Deus abençoe a mente do seu entendimento na compreensão dessa mensagem que foi passada para você, para a honra e glória do santo nome do Senhor, para que você permita o Senhor salvar você, que você use o seu livre-arbítrio para você colaborar com o Senhor, ou seja, temendo o Senhor e se rendendo a Ele em arrependimento e fé, obedecendo os seus 10 mandamentos, que é a aliança maravilhosa de nós para com o nosso Deus. Deus abençoe. Deus abençoe e dê um restante de sábado feliz. Amém.